Boa noite. É um prazer e uma alegria estarmos aqui para a nossa aula de número 11, a antepenúltima aula desta oficina. Então, eu vou dar alguns recados gerais e logo em seguida nós vamos iniciar a aula de hoje, que nós traremos algumas reflexões sobre alguns pontos bem interessantes. Eu separei também dois textos para fazer comentários, um da Ivani e o outro da Dina. Não vai dar para ler o texto da Dina todo, mas eu espero ver pelo menos um pedacinho, só para a gente fazer um balanço. Em termos de recados, na nossa próxima aula, a minha intenção é trazer algumas pessoas que participaram de oficinas anteriores e publicaram livros, utilizando a nossa metodologia. De tal modo que nós vamos dar a palavra para essas pessoas, para que elas possam, em breves depoimentos de 5, 10 minutos, falarem um pouquinho sobre essa experiência. E já vamos também começar a coletar, para não ficar tudo numa aula só, os depoimentos dos participantes da turma deste ano. Então, eu vou abrir lá no site da academia. Muita gente fez as avaliações. Eu acho que não foram disponibilizadas as avaliações do espaço para aula 8 em diante. Eu vou verificar com o Bruno, mas eu vou colocar lá uma atividade nova, que é exatamente você criar um depoimento sobre como que a oficina impactou o seu texto. Quer dizer, o que que você começou a exercitar, que resultado prático que isso trouxe. Um balanço geral dos principais aprendizados e das principais reflexões que você teve na aula. Mas isso eu gostaria que fosse feito na forma de texto, terminando com não vou dizer testículo, porque vai ficar uma interpretação ruim, mas com um pequeno texto sobre como se fosse um depoimento. Você vai dar um depoimento para o site da Academia Mineira de Letras sobre como que foi a sua participação nessa oficina. Então, é uma avaliação pessoal, dizendo do impacto no seu próprio texto e o que que você aproveitou mais, as reflexões, os principais aprendizados na oficina. E uma segunda parte que tem que ser curtinho, porque seriam depoimentos aí de no máximo 5 a 10 linhas, em que seria como se fosse um depoimento para a oficina, para a Academia Mineira de Letras sobre a oficina. E aí a gente contempla, então, uma reflexão sobre o próprio aprendizado, um feedback sobre a oficina em si, em termos de quais pontos foram mais relevantes, e finalmente também um depoimento para que outras pessoas que queiram frequentar a Academia Mineira de Letras, participar das atividades, se sintam estimulados para tanto. Bom, então esse é uma espécie de para-casa. Quem conseguir fazer já nesta semana, já vai me mandando, porque aí, se for o caso, eu já consigo incluir na próxima aula, para não ficar tudo para a última aula, que aí na hora H não dá tempo, entendeu? Então eu vou trazer alguns convidados, talvez 3 ou 4, que são pessoas que já participaram de outras oficinas e publicaram seus livros. Recentemente, agora no domingo, eu estive com o Aurélio Magalhães. Ele publicou o livro O Menino, a Madrinha e o Poeta. E foi um livro com o qual nós trabalhamos desde o início, e a gente pega o texto inicial e pega o que o livro virou, é realmente uma transformação bem grande em termos assim de narrativa, em termos de abordagem de uma série de pontos, em termos mesmo da superfície textual. Então eu acho que isso vai ser interessante, porque quando é, a gente observa só o escritor já consagrado, já tem obra, e a gente às vezes está começando, a gente se sente assim, muito distante dessa realidade. E depois, já com o tempo, a gente vê que não é também assim, um bicho de sete cabeças para a gente publicar o nosso próprio livro. Basta ver aqui a turma do Jubileu, que também nós fizemos um trabalho desde junho, mais ou menos, maio, junho, discutindo sobre isso, e vai sair um livro agora, finalzinho de novembro, já consolidado. Ah, vai sair perfeito, maravilhoso. Fosse Machado de Assis, não, porque não era o objetivo. Mas vai sair um livro primoroso para poder
registrar essa data tão importante de 50 anos de formatura. O que foi, Zélio? O da Zélia ficou maravilhoso, como vários outros também, né? Pois bem, então vamos para a aula de hoje. Eu ia fazer a análise do texto primeiro, mas toda vez que a gente começa a discutir alguns textos, como a conversa rende, eu achei melhor fazer o contrário. Eu vou começar. E aí, se por acaso também não der tempo da gente fazer a análise de texto, eu quero chamar a atenção especialmente para uma coisa que a Ivani falou e que eu quero fazer como uma espécie assim, de conclusão é, do processo em si. Mas aí eu deixo guardadinho, falo no final e a gente faz primeiro aí essas reflexões. Então, essas reflexões nós vamos partir de um autor contemporâneo, que é o Ricardo Araújo Pereira, depois vamos para o Manuel de Barros, Gladstone Chaves de Mello, que era um estudioso, um filólogo da língua e uma pessoa que conhecia muito de literatura, e vamos encerrar com o padre Antônio Vieira. Então, vamos abrir esses textos e vamos percorrer um por um. Eu creio que está num tamanho bom para quem está acompanhando pela internet. A Lara está dizendo que não está ouvindo, professor. Quem mais que está na internet, por favor, diga aí no chat se está ouvindo ou não. O som está baixo e com eco, diz a Elaine Liberal. Alô, alô, testando, melhorou? Estamos ouvindo eco, duas vozes. Testando, testando, ainda está o eco. Pois é. Sim, com eco. Aumentando o volume, talvez melhore. Aumenta aí o volume, então. O anfitrião gostaria que você ativasse o som. O que eu faço aqui? Desativar mudo? Alô, alô, testando, melhorou o som? Quem está na internet me dá a resposta aí, por favor. Melhorou. Ah, então pronto, graças a Deus. Jesus tem poder. Quem está em casa está ouvindo. A gente não vai ouvir quem está em casa. A gente não vai ouvir quem está em casa. Então, quem está em casa, se quiser participar, ou a gente ativa de novo, ou dá um outro jeito, ou manda pelo chat. Ai, vamos lá. Bom, luta de classes, vocabular. Eu vou começar com um texto mais leve para fazer uma reflexão ao final desse texto sobre um valor que a gente vê na interpretação da contemporaneidade sobre a produção de textos. O Ricardo Araújo Pereira, eu imagino que muita gente deva conhecer, é humorista português, um dos criadores do coletivo Gato Fedorento, referência humorística em seu país. Escreve aí na Folha, isso foi em 2017. Às sextas-feiras, não sei se ainda está, eu acho que está, porque recentemente acho que eu vi um artigo dele lá. Então vamos lá. Certas palavras têm mais prestígio do que outras. A palavra desfalque olha de cima para a palavra roubo, e por isso o elegante autor de um desfalque distingue-se de um vulgar ladrão. As sentenças judiciais costumam ser bem mais pesadas para o segundo, o vulgar ladrão, do que para quem fez um desfalque, né? Por pouco que ele roube,
do que para o primeiro, por mais que ele desfalque. Aqui no Brasil, ele está no lado de Portugal, ele nem sabe o que acontece, coitado. É, deixa ele na inocência dele, não vamos entrar em detalhes, não, que vai ser pior. Mas o que ele está dizendo aí? Que nessa escolha, assim como nós fizemos uma análise do manual de linguagem simples, que a gente deve buscar falar de uma forma que as pessoas entendam, hoje nós vamos fazer uma reflexão que, de uma certa forma, somada a esses quatro textos que vamos ver, eles, de uma certa forma, se contrapõem a essa ideia da simplicidade, que desde o movimento modernista veio sendo trabalhado com mérito, porque tinha muita coisa realmente, como tem muita coisa na linguagem jurídica que é exagerado, e o difícil do ser humano é manter um ponto de equilíbrio. Ou ele exagera para um lado, ou ele exagera para o outro. Então, nesse primeiro texto, nós já percebemos que a ideia principal do autor é mostrar como que as palavras, de uma certa forma, refletem a realidade, são um modo de a gente trabalhar enxergando o mundo diferenciadamente. Então, ele continua. Ora, a minha vida decorre inteiramente num universo lexical desprovido de prestígio, tirando fugazes momentos em que, no entender de certos operadores de telemarketing, eu sou um cavalheiro, na esmagadora maioria do tempo eu sou um cara. Todas as palavras usadas para me descrever a mim e ao meu mundo são triviais. Será que isso é uma verdade absoluta? Se fosse, talvez ele não estivesse usando fugazes, não estivesse usando triviais, não é? E outras coisas mais. Então, é claro que aí tem um pouco dessa questão de, sendo ele humorista, fazer um pouco de graça da própria condição, né? Quer dizer, eu estou me desprestigiando para mostrar que as palavras não precisam ser tão pomposas. Então, é um raciocínio válido, ele tem razão no fundo do que ele diz, e aí ele vai dar alguns exemplos. Por exemplo, na última ceia, como é sabido, nosso Senhor Jesus Cristo bebeu por um graal. Nunca me aconteceu. Os meus amigos e eu, quando jantamos, bebemos sempre por copos. Nunca vamos tomar uns graais. São sempre vulgares e, por vezes, plásticos copos. Muito provavelmente também não terei um solene leito de morte. Como é óbvio, durmo numa cama, devo morrer lá. Outro exemplo, nos livros, as personagens retiram-se com muita frequência para os seus aposentos. Não é o meu caso, eu vou para o meu quarto. O que isso tem a ver conosco? Que na forma da gente escrever, às vezes a gente segue esses padrões que ficaram cristalizados no tempo. Que a gente fala, não vou escrever, é um livro. Não vou escrever aqui que eu vou para o quarto, eu vou escrever que eu retiro-me para os meus aposentos. Mas, dependendo do tipo de comunicação que a gente quer estabelecer, do gênero do texto, do leitor imaginado, vai ficar uma coisa muito sem sentido, né? Por outro lado, eu posso, dominando desde a linguagem mais simples e coloquial até as formas superiores de uso da língua, ter uma capacidade expressiva muito maior. E as minhas sutilezas, inclusive, elas ficam mais significativas. Quando os meus pais, quando eu era pequeno, ou a minha mulher agora, me põem de castigo, é para o quarto que me mandam. Aí ele está concluindo aí do quarto e faz mais uma gracinha, né? Que a mulher manda nele. Sucede que as palavras determinam a qualidade das coisas. Às vezes vou a um desses novos restaurantes em que os pratos levam 10 linhas a descrever. No meu tempo não era assim. Os pratos eram designados por uma palavra só: feijoada, vatapá, moqueca. Hoje, sinto que me falta formação acadêmica para almoçar lascas de bacalhau em azeite de oliva a baixa temperatura sobre cama de purê de grão de bico e espinafres baby com redução de balsâmico, alhos e ervas finas. Então, esse restaurante aí, vocês já imaginaram o preço, né? Porque ele é bem gourmet. E é uma realidade que está acontecendo. As pessoas estão cada vez mais complicando as coisas. Então, quer dizer, uma coisa que era um processo super simples
para dar aquele ar de sofisticação e, na prática, poder cobrar mais caro, o povo inventa o nome de nome lindo, maravilhoso. E quando a comida chegar à mesa, descubro sempre que desfrutei mais da descrição do prato do que da sua ingestão. As palavras são mais ricas que a comida, mais suculentas que a comida, mais saborosas que a comida. E nesse tipo de restaurante, normalmente as palavras são mais que a comida. Então aqui, embora ele estava dando o exemplo do restaurante, está falando em tom meio jocoso, às vezes isso acontece na literatura. O sujeito quer colocar as palavras muito acima da realidade, não há uma apreensão de realidade em si. Há um desejo de se mostrar, de aparecer, de lacrar, de todas essas coisas que nos desviam da finalidade última da literatura, que é fazer arte. Tem hora que se faz com bom gosto, tem hora que se faz com mau gosto, e aí cada um vai ter aquilo que lhe agrada mais. Mas a principal lição que eu vejo aqui é essa, entre o viver, o falar, o viver, o pensar e o falar, as pessoas querem colocar as palavras num nível muito acima do viver e deixam de retratar coisas cotidianas, coisas simples, coisas que a poesia delas não está no termo utilizado para a referência, mas está na maneira de a gente enxergar e encarar a vida. Então, isso tudo aqui nós estamos batendo nessa posição que ganhou a modernidade. E nós vamos percorrer outros textos em que isso será questionado, em que a gente vai ver que tem outras visões. E vamos chegar num texto mais antigo, do Padre Vieira, lá na época do Barroco, onde a gente vai ver como que ele se posiciona a esse respeito. O discurso sobre a comida é melhor que a comida, faz a comida melhor do que ela é. E isso significa o quê? Que pela linguagem eu posso criar realidades. O sujeito lê aquele tanto de coisa lá de balsâmico, com notas de não sei o quê, e aí ele fala, nossa, então isso aqui deve ser gostoso, né? E quer dizer, ele esquece de sentir o gosto. E aí a gente está muito assim, invertendo uma situação, porque antigamente, muito antigamente, as pessoas viviam primeiro e depois elas relatavam essas experiências. A época moderna nos trouxe uma questão diferenciada, que primeiro a gente é massificado com uma retratação da realidade, e quando a gente tem experiência, o que a gente reconhece não é a experiência com as nossas próprias sensações, mas é uma memória do que alguém falou. Então, é como se eu falasse assim, olha, eu fui no quartel e vi um guarda igualzinho o personagem do seriado tal. Ou seja, primeiro eu tenho acesso ao seriado, depois que eu tenho a experiência. Então, quer dizer, o que que faz um escritor? Ele normalmente, seguindo aquela ordem canônica, ele vai ter experiência, sentindo a experiência com a integridade do seu ser e a relatando em nuances que talvez outras pessoas não consigam perceber, para nos desvelar essa maneira de ver o mundo. Então, quando a gente inverte, e é claro que isso aí se dá nas duas direções, mas a preponderância hoje da gente só conseguir interpretar o mundo não pelo nosso contato direto com ele, mas pelas interpretações, já que houve uma explosão populacional, uma explosão desde a imprensa com a difusão do livro e todas as outras tecnologias que vieram depois, especialmente o rádio, a TV, hoje com a internet, a pessoa sem maturidade, quer dizer, o que é sem maturidade? Sem ter vivido experiências suficientes, já é bombardeada com um monte de impressões sobre as coisas, a ponto de, a partir de um certo momento, se não tiver um trabalho de educação, de reflexão, de formação mais aprofundado, a pessoa não sabe sequer sentir, ou seja, ela fica prejudicada naquela primeira fase de elaboração do discurso, em que a gente precisa de perceber o mundo. Por quê? Porque ela só enxerga o mundo através do olhar alheio. E aí, quando se falou, principalmente na metade do século XX,
que a mídia era o quarto poder, é um pouco disso também. Por quê? Porque a mídia vai criando uma maneira de você enxergar a realidade, né, que não é exatamente a que você enxergaria, mas de tanto o povo falar, você fala, deve ser verdade, porque todo mundo está falando isso. Pois não, Rodrigo. Eu queria fazer uma boa noite. Boa noite. É, O pessoal de casa está ouvindo o Rodrigo? Boa noite. Bom, eu queria comentar esse importante. Só um pouquinho, Rodrigo. Deixa eu ver se o pessoal está ouvindo. Quem estiver ouvindo, me manda uma mensagem aí no chat, por favor. Boa noite. Está ouvindo? O pessoal está falando que não. Boa noite, estão me ouvindo agora? Ele está perguntando se vocês o ouvem. Agora melhorou, então vai. Queria comentar, você falou que realmente a mídia é o quarto poder. Você está atingindo o Globo, tal coisa aconteceu, você não tinha outra fonte de informação. Você confiava na informação como sendo verídica. O advento da internet, dessa comunicação global, a gente tem outras fontes. Então, esse poder, né, das mídias realmente deixou de existir. Então, hoje, a influência do Jornal das Minas é quase nula. Eu, particularmente, nem leio mais os Estados Unidos. Né? Mas eu leio o New York Times. E o New York que eu diria, a imprensa tem que sair do armário. Né? Por quê? Ela tem que se posicionar. O New York Times está a favor da Kamala Harris. Né? Como a Rede Globo aqui tem estado a favor de levar o fulano Beltrano. Então, isso foi importante, porque é inovação, né? A tecnologia, a informação vem de outras fontes agora. Vai ser muito interessante. É verdade. Eu acho que, na verdade, essas informações vão se somando. A gente, às vezes, despreza a mídia tradicional, diz que já não vale mais nada, mas vale muito ainda. Coloca uma propaganda na Rede Globo para você ver se não vende seu produto muito. Né? Então, quer dizer, diminuiu, tem alternativas, mas é claro que tem ainda uma repercussão enorme e as coisas não vão mudando da noite para o dia. Né? Então, eu acho tão apressado como quem fala que a imprensa ainda é o maior poder, como quem fala que não tem mais poder nenhum. Então, a gente vai sempre achar a justa medida aí entre essas coisas. Pois bem, então, nesse... aqui está, né? O discurso sobre a comida é melhor que a comida. Faz a comida melhor do que ela é. Na minha vida, isso é impossível. Palavras cruelmente banais descrevem a minha evidente banalidade. Não hei de falecer no meu leito de morte após uma noite de graais. Vou morrer na cama depois de ter estado nos copos, e já será uma sorte. Então, ele faz aí a brincadeira, mas ele deixa reflexões importantes e válidas sobre aquela velha discussão. A vida imita a arte imita a vida, e não sei o quê. Então, quer dizer, onde que a gente vai encontrar isso? E, claro que passando aí pelas gerações, pelas várias obras, pela tradição de um determinado texto, a gente vai ver esse fenômeno sempre sendo cíclico e não numa única direção. Mas hoje, isso me parece uma questão que a gente precisa de refletir bem sobre ela. A quantidade de informação que uma pessoa recebe antes de ter tido a chance de ela própria experimentar aquela sensação numa vivência direta. Pois bem, então esse foi o nosso primeiro texto. Tiago, você consegue deixar aí, mesmo com eco, para a gente tentar ouvir alguém que está na internet? Por favor, alguém que está na internet ouvindo, eu gostaria que fizesse um breve comentário sobre esse texto que nós acabamos de ler. Quem quiser falar, abre aí o microfone ou levanta a mãozinha. Henrique. Eu Olha, achei que achei você que tinha levantado a mão.
Abre Abre seu seu- microfone. Se Se quiser quiser falar, é claro. Se não quiser, coloca aí no chat. Então, vamos ver aí. Gabriel Evaristo, você que sempre nos traz considerações interessantes, quer comentar esse texto, por favor? Não tem ninguém na internet, não, gente? Vocês estão me ouvindo? Chama lá que é Maria do Papel. Lara, estão clamando por sua voz. Boa Aí, ó, a Lara abriu o noite. microfone. Fala aí, Lara, o que você achou do texto? Ô, professor, esse autor, esse humorista, o Ricardo, ele demonstra que a gente não pode entrar em detalhes minuciosos sobre as sensações. Ah, por outro lado, por ele ser um humorista, ele demonstra a importância do humor mais do que a descrição na escrita. Ok. Oi? Olá. Não, não sei disso, não. Eu acho que é a Lara mesmo, né? Não? É uma Lara, você é a Lara ou você é a Maria da Graça? Eu sou a Lara. Eu, É lógico. Como é que a Laura vai ser a Graça? A Lara vai ser a Graça? Uma é uma e a outra é a outra. parece. A voz pode parecer, mas para quem não está muito acostumado. Tá bom, Lara, obrigado. Mais alguém quer se manifestar? Então vamos passar para o nosso segundo texto. Esse aqui já foi. Vamos passar para um texto mais técnico agora. Eu vou também fazer a leitura, porque como nós estamos com dificuldade de som, às vezes pode ser que nessa troca de um aqui, outro aqui, acabem saindo da nossa transmissão. O Gabriel Evaristo está falando, palavras possuem uma grande força para nutrir a alma. boa. Isso mesmo. É, Então vamos lá. Eu não vou ler o texto inteiro, eu marquei, só que eu não estou enxergando direito aqui a marcação que eu mesmo fiz, porque parece que ele salvou muito claro na mudança de programa. Mas eu vou lembrar aqui, tá esse tom meio. O amarelo ali tá na projeção está bem claro, mas aqui no meu texto no computador está horrível. Então eu vou ler as partes que estão em amarelo, oportunamente eu coloco o texto, quem quiser ler o texto inteiro, vai lá no site da Assembleia. Desculpa, a Academia Mineira de Letras. A atual decadência da língua literária, Gladstone Chaves de Mello, no livro A Língua do Brasil. Se é certo que ainda há muito escritor cuidadoso e cioso da boa linguagem, também é tristemente certo que há hoje em dia, mormente na nova geração, um descaso completo pela língua literária, uma lamentável ignorância do que seja escrever bem. Talvez por isso mesmo tenha sido aceita com tanta facilidade em certos meios a ideia de língua brasileira. Vejam que esse texto, que foi escrito na década de 50, ainda ecoa aquela ideia que veio depois da proclamação da República de rejeição da tradição portuguesa, em que se desejava ficar livre por completo de Portugal, inclusive no que tangia à língua. E aí algumas pessoas começaram a defender que a língua brasileira era uma, todo mundo lembra do Noel Rosa, né? Já passou de português brasileiro, com certeza, um negócio assim, a música. E ele está ecoando ainda essa discussão. Né? Ele vem. É preciso que se diga a verdade. E aqui estou para dizê-la, arrostando embora a pecha de ridículo,
de Carranca, de purista Orciecle, de gramaticoide. Então ele fala assim, eu vou defender o que realmente é, mesmo que vocês me xinguem de todo quanto é nome. E quais que eram os nomes piores para um professor de português? Purista, gramaticoide, carrancudo, isso é ridículo de querer defender isso e tal. E com essa massificação dessa classificação, muita gente foi, eu vou deixar de escrever, vou deixar de cuidar da literatura, eu vou fazer de qualquer jeito, o importante é que as pessoas entendam. E essa história do o importante é que as pessoas entendam, principalmente no final da década de 60 em diante, começou a ganhar muito corpo nos círculos de ensino da língua portuguesa. E como toda ideia, embora ela tenha os seus méritos, quando levada a extremos, traz prejuízos também. Bom, aí ele se defende dessa pecha que imagina quererem colocar nele. Os que me conhecem, e principalmente os meus alunos, sabem que sou fundamentalmente antipurista, antigramático. Sabem que mantenho nos limites das minhas fracas possibilidades uma luta sem tréguas contra a gramatiquice, as pífias regrinhas gramaticais, o falso conhecimento da língua. E acho mesmo, como logo adiante se verá, que grande parte da decadência da língua literária entre nós se deve à ação ruinosa dos maus gramáticos, dos charlatães, dos pseudo-sabedores da língua, dos filólogos das Arábias. Mas propugno pelo cultivo da boa linguagem, pela renovação dos métodos de estudo da gramática, pela lição dos textos, pelo atento e amoroso exame dos bons modelos. Então, essa ideia dos bons modelos é uma ideia basilar na pedagogia retórica. Boa parte do trabalho do mestre era escolher aqueles que representassem bons modelos que devessem ser estudados com mais profundidade para refinar e apurar o gosto, além de ensinar sobre a linguagem. Ele vai continuar desenvolvendo o seu raciocínio e vai dizer: concorrem para esse estado de coisas, do desprezo pela língua, pela boa linguagem, 4 grandes causas: o clima espiritual da época, a decadência do ensino secundário, métodos defeituosos empregados no ensino da língua nacional e a influência das más leituras. Para o nosso objetivo, aqui na oficina, vão interessar principalmente os itens A e D. Então, nós vamos fazer uma leitura de alguns trechos desses dois tópicos. Então, ele vai lá. O clima espiritual da época. O ambiente espiritual do nosso tempo é, em geral, de horror ao esforço, de imediatismo, de falta de sólida e madura preparação para a vida. Deixa eu ver. Às vezes alguém que está assistindo está querendo me dar alguma mensagem, né? Alguém da turma falando aqui alguma mensagem. Então, o nosso clima hoje é de horror ao esforço, de imediatismo, de falta de sólida e madura preparação para a vida. Será que melhorou ou será que piorou? A grande arma de vitória é a improvisação e a grande virtude a audácia. Uma perigosa filosofia do êxito fácil, conjugada com a filosofia do conforto, insinuou-se profundamente entre a nossa mocidade, alterando a concepção geral da vida pela subestima dos valores éticos e privativamente humanos. Daí aquele horror ao esforço, a fuga à reflexão, a ausência de formação longa e fecunda. Outro dia eu fui a Brasília e encontrei um amigo, filho da madrinha da minha filha, que trabalhamos juntos durante algum tempo na Enciclopédia Britânica. E ele me lembrava, Ivan, tinha uma frase que você falava que hoje em dia eu falo demais para um monte de gente que eu oriento, para os meus filhos. Eu falei, mas o que é? Eu não lembrava que frase que era.
Eles, né, Você falava assim, olha, pensar não dói. Pensa um pouquinho, que não vai fazer mal para você, pelo contrário, vai fazer bem. Aí eu achei aquilo muito engraçado, porque eu não lembrava, mas de fato, esse esforço de pensar, algumas pessoas parece que estão sofrendo uma dor terrível quando coloca a cabeça para matutar um pouco em alguma coisa, né? Tanta dificuldade, tanto problema, vai gastar mesmo energia, vai gastar tempo, você vai ter que fazer algum esforço, mas pelo amor de Deus, né? Então, o que ele chama aí de fuga à reflexão é esse pensar não dói. A ausência de formação longa e fecunda. Daí uma atitude de espírito excessivamente independente, desrespeitadora dos valores morais essenciais e das autoridades naturais ou constituídas. Daí um obscurecimento da noção profunda de dever, entendido como uma necessidade moral, como uma fidelidade do homem a si mesmo, um corolário da sua personalidade. Substituiu-se esse conceito verdadeiro pela ideia de dever, imposição exterior, a que se satisfaz por atos externos, superficiais, formais, faltos de toda substância moral, pois eles serão sonegados, falsificados ou defraudados quando falte o olho policial. A pessoa só age direito enquanto tem alguém que pode puni-la ou pode vigiá-la. Não precisa disso, não é? É o espírito farisaico que se generaliza a ética das aparências, donde decorre e se alastra com pavorosa rapidez uma mentalidade de sabotagem. Há uma forte tendência para desumanizar o trabalho, procurando cada qual tirar, na atividade que exerce, o máximo de proveitos lícitos ou ilícitos. Aliás, é esta uma distinção que se vai esmaecendo, e dar o menos possível de sua pessoa. Nada de trabalho entendido como dever moral, e muito menos como obra de arte, em que o homem é pessoa cônscia de sua dignidade e artista cioso de sua criação. Eu vou confessar que eu não vejo isso como uma generalidade. Eu não acho que a juventude está perdida, eu não acho que a maior parte da humanidade está caminhando nessa direção, embora isso, pelo aumento da quantidade de pessoas no mundo, de fato aumentou a quantidade enormemente, né? Mas no sábado mesmo, agora pela manhã, eu conversava com um grupo de jovens de Sergipe, da Sociedade Sergipana de Debates, e jovens extremamente motivados, estudiosos, desejosos de progresso, ansiosos por aprendizado. Então, eu entendo tudo que ele está falando, acho que nós temos que enfrentar esse problema mesmo, mas eu nunca defendi a ideia de que o mundo está acabando, que essa geração atual não serve para nada, porque ao lado de pessoas e de uma massa que, de fato, apresenta muitas dessas características, nós temos também valores luminares de jovens extremamente dedicados ao progresso. Né? Então, 1954. Então, quer dizer, isso aí também é muito bom. Porque o cara fala, não, aposto que ele está falando isso porque ele queria instaurar a ditadura militar no país. Gente, pelo amor de Deus, foi 10 anos antes do regime militar. Né? Ah, não, é porque o Bolsonaro. Não tem nada a ver com o Bolsonaro. Ah, não, é porque o Lula, que falou negócio de ladrão aí, não sei o que, então é o Lula. Mas não tem nada a ver com a história nem de Lula, nem de Bolsonaro. Tem a ver com uma visão que é uma análise clara de que a gente, às vezes, vai perdendo, entre as gerações, alguns valores importantes. A gente vai deixando de lado. A gente vai falar, tá tudo bem, pode aceitar, pode isso, pode aquilo. E por que eu estou trazendo esse texto, que, de uma certa forma, se contrapõe ao primeiro? Exatamente para a gente perceber que essas realidades coexistem. E a gente tem que buscar se situar com inteligência, dentro daquela ideia de que o orador ou o escritor não são pessoas que devem levar ao grau máximo quaisquer das qualidades do texto, mas sim ser capaz de regular essas qualidades segundo os sentidos que deseja produzir para criar as realidades que almeja. Bom, aí ele fala que não vai querer exemplificar, mas vai dar um exemplinho aqui, outro ali, e vai partir para o segundo item, a decadência do ensino universitário, ou, desculpa, do ensino secundário, que naquele tempo
se o sujeito fizesse o segundo grau, já era uma glória, né? 54. Depois, hoje em dia, se você faz segundo grau, só atingir esse grau máximo de estudo, você é quase que um Mobral daquela época, entendeu? Hoje, se você faz mestrado, já é semi-analfabeto. Faz doutorado, aí já começou a alfabetizar um pouquinho. E você tem que fazer pós-doutorado, não sei o que, sanduíche, bolsa sanduíche, não sei onde, fazer um monte de coisa e vida acadêmica, tem que publicar uns livros, que hoje, antigamente, o sujeito gastava a vida inteira e produzia um livro dessa grossura. Hoje ele faz um capítulo e aí todo ano tem que produzir 3, 4, 5 capítulos, senão não ganha os pontos da CAPES, e aí, às vezes, isso, inclusive, aprisiona a inteligência da pessoa, porque, em vez dela empreender um esforço concentrado, ela tem que ir cumprindo aquelas metas picadas, e, de uma certa forma, se você exagerar e não tiver muita consciência do que você é capaz de produzir, isso acaba, digamos assim, prejudicando um pouco a formação global. Bom, mas ele vai falar da decadência do ensino secundário, dando várias mostras ou exemplos disso, o que o governo devia fazer, o que as pessoas deviam fazer, mas ele não fica só no governo aqui, como ele fala no item 5. Ele fala dos diretores de estabelecimento, ele fala do professorado, ele fala dos professores, ele fala dos pais, aqui, ó, e finalmente fala dos próprios alunos também. Então, quer dizer, ele pega e rastreia aí todo mundo que está envolvido e dá exemplos. Aí ele vem para o item C, os métodos defeituosos no ensino da língua nacional. A Academia aqui Mineira de Letras recentemente fez um trabalho muito interessante pesquisando um texto sobre educação, um plano de educação mineiro, que trazia alguns valores super atuais ainda hoje, embora o texto já tenha mais de 40 anos. Então, os métodos defeituosos no ensino da língua nacional. Aí ele vai falar, olha, a questão da gramática exagerou muito no método, e aí a pessoa confunde a gramática com o método pelo qual a gramática é ensinada, e não consegue distinguir. Ele acha que gramática é sinônimo de rigor, de gramatiquice, de exagero na valorização da forma, o que é uma falta de entendimento do que vem a ser a gramática. Fala aí da filologia, né? Como que trouxe avanços, mas depois se perdeu em alguns exageros. Aí ele vem numa coisa que nos interessa mais de perto, da influência das más leituras. Por isso que, por exemplo, o esforço do professor Jacinto de fazer aqui as viagens na literatura é um esforço interessante, porque ele vai apresentando um panorama dos livros. Recentemente eu recebi, agora também em casa, o livro de um camarada que trabalhou na gráfica do Senado por anos e anos, interessantíssimo, que ele faz um panorama da literatura mundial, mostrando quais que são bons modelos que a gente deva seguir. Um intelectual de Goiás, foi publicado já antigo, foi publicado pela editora da Gráfica do Senado, que é uma riqueza de informação. Eu recomendaria muito, porque lá todas as publicações estão disponíveis para você baixar em PDF ou para você comprar o livro fisicamente, se você preferir. Então, a gente buscar boas leituras e bons guias de leitura, como o Otto Maria Carpo, que fez uma obra absolutamente fenomenal, percorrendo a literatura brasileira, e tantos outros, né? Isso nos ajuda a formar o nosso gosto. Ainda lembrando de um depoimento do professor Evanildo Bechara, quando se aproximou do professor Said Ali, falou, olha, eu quero estudar português, eu quero me aprimorar. E ele queria já começar a estudar as coisas mais complicadas e acadêmicas. O que o professor Said Ali falou? Olha, primeiro pega aquela pilha de livros que ali está, leia tudo, depois depois você vem conversar comigo. E deu um monte de autor clássico, português e brasileiro, para ele primeiro se embeber na literatura e formar o gosto dele. Então, a gente querer aprimorar a nossa escrita só trabalhando o exercício do texto que a gente próprio escreveu é uma formação limitada. É fundamental a gente ter um nível de leitura também de qualidade
satisfatória. Pois bem, então vai aí o Gladstone Chaves de Mello para comentar essas questões. Os maus escritos, maus no sentido de mal redigidos, pululam. São livros originais e principalmente traduzidos. São jornais, são revistas que veiculam solecismos e barbarismos de toda a sorte e, pela reincidência continuada, geram o hábito, formando neste e naquele ponto um falso sentimento de linguagem. Como assim lembrávamos, são as boas leituras as melhores formadoras do senso linguístico, e por isso mesmo são as más leituras um dos mais poderosos elementos de deformação linguística. O termo hoje em dia parece meio pesado, mas ele está realmente mostrando, quer dizer, que o nosso gosto, o nosso domínio da língua, ele é formado a partir dessa leitura que a gente faz. Se a gente lê somente textos sofríveis, e antigamente, quando você abria um jornal, você tinha lá um artigo do Caso Monte de Andrade, né, do Pedro Nava, do aquele que o irmão dele morreu, que eu adoro, do teatro, tá, vestido de noivo, o Nelson Rodrigues. Então, você tinha esses camaradas. Hoje você vai ler, você tem um monte de texto que realmente é sofrível. E com a multiplicação de blogs, onde cada um se acha autor, ainda isso é mais grave. Por isso que, a meu ver, a imprensa, embora, claro, seu poder seja diminuído, isso é a tendência mesmo da humanidade, qualquer pessoa que concentrar muito poder numa época, os outros seres humanos vão tentar diminuir um pouco aquilo, esse poder continua ainda um tanto quanto relevante, porque faz uma excelente triagem, principalmente os bons veículos de comunicação. Pois bem, disse que Machado de Assis jamais lera uma gramática, no entanto, foi aquele primoroso escritor, porque leu muito os bons autores, e os leu bem, isto é, com inteligência, observação e critério. Qual é a dica que ele está dando aqui para nós? Não adianta só você ler, falar, não, eu vou ler porque falaram que eu tenho que ler. Então, vou pegar a primeira capa até a última, vou ler aquilo tudo e ficar livre. De preferência, fazer um curso de leitura dinâmica, porque aí eu leio tudo isso aqui em 15 minutos. Toda a história da literatura ocidental em 15 minutos. Mas, espera aí, não é assim. É preferível você ler menos livros com inteligência, observação e critério. E o que é essa observação? Se você está lendo o livro sem nenhum compromisso de ser escritor, é uma coisa. Mas se você está lendo um livro com um compromisso de ser escritor, você tem que buscar inspiração, você tem que entender o mecanismo, o engenho que está por trás daquelas formas de dizer, você tem que ser capaz de avaliar as escolhas que o autor faz, tanto no que tange aquilo que a gente viu, quantidade de adjetivos, construções em ordem direta, uso de um tom mais solene, de um tom mais simples, de um tom mais jocoso, como é que esse sujeito usa as figuras retóricas. Aliás, esse assunto de figuras retóricas é um assunto que eu estou seriamente pensando em ministrar um curso ano que vem sobre ele, porque é alguma coisa que as pessoas foram desprezando e perderam uma riqueza de possibilidades enorme de recursos para falar as coisas de uma maneira extremamente impactante. Bom, as boas leituras são as melhores formadoras. O Machado de Assis leu bem os bons autores, com inteligência, observação e critério. Nos nossos dias, já não se leem os mestres do estilo, ou quando se leem, será pelo enredo. Ou seja, eu só quero saber qual a história, quem casou com quem matou quem que foi o culpado da coisa. Não se lhes presta atenção à frase lapidar, à justeza de expressão, ao aprimoramento linguístico. Leem-se por cima, saltando-se páginas, mas ainda assim são muito poucos os livros bem escritos que merecem a honra da leitura hoje em dia. O que se vê é uma extraordinária avidez pelos romances policiais e de aventuras e pelos romances de outros gêneros, sempre estrangeiros e quase sempre pessimamente traduzidos, numa linguagem abaixo da crítica, pejado de solecismos, peregrinismos e destampatórios de toda a ordem.
Bom, aí ele vai falar um pouco da tradução, que nós vamos saltar essa parte, porque hoje a gente deve reconhecer que no Brasil nós temos excelentes tradutores. Nós temos uma recuperação de textos muito antigos. Basta dizer aqui mesmo na academia, o professor Jacinto traduzindo a epopeia de Gilgamesh, os estudos clássicos no Brasil. Hoje, antigamente, era considerado um erro ou insuficiente você simplesmente traduzir um livro antigo importante, que já é um esforço que já mereceria o grau de mestre, tanta inteligência está envolvida nessa questão. Mas hoje isso já é recuperado em muitas universidades. E sem contar as traduções modernas, com um monte de reflexões, de avanços. Então, o que existia na década de 50 no Brasil, já avançamos bastante. A gente tem que reconhecer também as coisas boas que buscamos. E aí ele vai ter aqui, então, a última frase, né? Que essa redação ruim vai ficando no subconsciente. E pela falta de boas leituras, toda vez que os indivíduos viciados por tais defeitos topam casualmente em algum escrito com construções apuradas ou com um vocabulário menos trivial, embora ajustado ao caso, não entendem ou taxam de extravagante o autor, arcaizante, pernóstico e sei lá mais o quê. Não me refiro a estilo rococó, que também eu acho detestável, mas a bom estilo, preciso, claro, elegante e harmonioso. E aqui eu faço um pequeno parênteses. Nós precisamos sempre ser claros, elegantes, harmoniosos? Não, nós devemos saber regular essas qualidades no nosso texto. Mas, de modo geral, na maior parte das circunstâncias, não resta a menor dúvida que essas virtudes da clareza, da precisão, da elegância e da harmonia são virtudes desejáveis no texto de forma geral. Bom, ele vai continuar aqui o texto, tal, etc., etc., e vai concluir, mas a parte que nos interessa, nós vimos. Então, vamos recapitular o nosso processo. Vimos um texto que a pessoa fala, não precisa de ser tão complicado. Vimos alguém que na década de 50 já está lutando um pouquinho contra isso, e agora nós vamos ver um texto poético. Nós vamos ver trechos de um texto poético do Manual de Barros, em que nós vamos ter uma reflexão sobre a linguagem também, entendendo assim de uma maneira que a gente possa trabalhá-la de forma artística. Manuel de Barros. Vamos começar com isso aqui. Deixa eu aumentar um pouco. Tá? Então, vamos aqui, essa partezinha que está marcada de azul. Depois eu vou deixar esse texto lá na página da academia. Quem quiser ler tudo, lê. Quem quiser ler a própria obra de onde foram tirados esses excertos, fique à vontade, porque é claro que é uma leitura prazerosa. Você vê que aqui não tem complicação, mas tem profundidades e tem reflexões interessantes. No descomeço, era o verbo. Só depois é que veio o delírio do verbo. O delírio do verbo estava no começo, lá onde a criança diz: eu escuto a cor dos passarinhos. A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para cor, mas para som. Então, se a criança muda a função de um verbo, ela delira. Opa, aí tá errado. Ela delira. E pois, em poesia, que é voz de poeta, que é a voz de fazer nascimentos, o verbo tem que pegar delírio. Isso quer dizer o quê? Que se você fizer uma literatura simplesmente narrando fatos, contando coisas que acontecem no mundo, está faltando um pouco dessa poesia, né? Porque a poesia é, por meio da linguagem, a gente amplificar a nossa capacidade de percepção do mundo. Então, ele traduziu isso de uma maneira muito interessante. O verbo tem que pegar delírio. E aí é quando eu consigo fazer a transposição de elementos metafóricos que existem numa ação para uma situação específica, é que eu vou dando valor à minha obra. Eu não vou ficar só
da relação unívoca entre a palavra e o ato dicionarizado que ela representa. Eu vou ampliar percepções trabalhando. Pode ser eu exagerar demais também, aí fica uma leitura incompreensível, uma coisa hermética, fica uma coisa, às vezes, até enfadonha e chata, né? Então, é muito difícil achar esse tom adequado para a poesia. Vamos ver aqui um outro trechinho. A menina apareceu grávida de um gavião. Veio e falou para a mãe. O gavião me desmoçou. A mãe disse: você vai parir uma árvore para a gente comer goiaba nela. E comeram goiaba. Naquele tempo de dantes, não havia limites para ser. Se a gente encostava em ser ave, ganhava o poder de alçar. Se a gente falasse a partir de um córrego, a gente pegava murmúrios. Não havia comportamento de estar. Urubus conversavam sobre auroras. Pessoas viraram árvore. Pedras viravam rouxinóis. Depois veio a ordem das coisas e as pedras têm que rolar seu destino de pedra para o resto dos tempos. Só as palavras não foram castigadas com a ordem natural das coisas. As palavras continuam com seus deslimites. Ou seja, à medida que eu raciocino, à medida que eu transponho em palavras as coisas que eu penso, eu não tenho a limitação do mundo físico, embora, é claro, você tem sempre essa referência. Você não vai falar abracadabra e vai aparecer uma coisa completamente nova na sua frente. Mas o deslimite da palavra é a essência mesma da literatura, né? Agora vamos pensar aqui, se a gente estivesse aqui analisando esse texto, e eu quisesse fazer um exercício, que eu anunciei para vocês, mas nós não trabalhamos muito aqui em sala, que é o exercício da avacalhação. Como é que a gente conseguiria avacalhar esse texto? Me dê um exemplo aí nesse primeiro parágrafo. A menina apareceu grávida de um gavião. De um avião. De o quê? De um avião. De um avião? Ela só vê na guerra. Não, mas essa avacalhação não tem nada a ver, a meu ver, pelo menos, com os recursos que nós vimos como categorias de como melhorar o texto, que são quais? Os verbos corriqueiros, os adjetivos, o que, né? Essas coisas todas que nós vimos. Professor, Por exemplo, o gavião, eu li recentemente que o gavião pode chegar a comer gente, que nem o urubu come restos. O gavião também belisca, assim, se assemelha muito ao urubu. tudo bem. Isso aí é uma boa informação para a gente poder fazer uma análise mais aprofundada do texto, buscar sentidos que estão ocultos e tudo mais, né? Naturalmente, eu presumo que todo mundo entendeu bem aí o texto de modo geral. Então, agora nós estamos fazendo uma avacalhação do texto, pensando só na superfície textual. Então, aqui alguém sugeriu alguma coisa, foi o Wilson, né? Falou assim, a menina apareceu ou ficou grávida, né? A menina ficou grávida, a menina estava grávida de um lindo gavião, de um gavião enorme, de um gavião não sei o quê. Precisou disso tudo, né? A menina que apareceu estava grávida de um gavião malvado. Avacalhou totalmente o texto, né? Atrevido, né? Veio e falou para a mãe, o gavião me desmoçou. Aí eu posso criar um monte de coisas, desde o chulo até o desconjuntado, para colocar, né? Mas ele mantém o quê? Embora ele esteja usando construções sofisticadas, essas construções não deixam de representar a conversa do povo mais simples, né? Veio e falou para a mãe disse, ó, você vai parir uma árvore.
para a gente poder comer goiaba, quer dizer, para a gente poder comer, ele colocaria dois verbos aí, um estaria sobrando. Então, é esse tipo de percepção que o professor Gladstone Chaves de Mello falou, que você tem que fazer uma leitura, mas não é uma leitura de passar os olhos pelas palavras que lá estão. É uma leitura que a gente chama de entrelinhas, de possibilidades não ditas, que você tanto piora quanto você é capaz de melhorar o texto. Então, é esse tipo de exercício, quando a gente está lendo, que nos dá a amplificação das nossas possibilidades expressivas. Tá bom? Bom, aqui nós não vamos fazer o exercício detalhado em todo o texto, senão a gente vai perder a oportunidade de ver mais algumas coisas aqui. Porém, olha só que maneira delicada de falar. Se a gente falasse a partir de um córrego, a gente pegava murmúrios. Quer dizer, é uma coisa que o murmúrio não é uma coisa tocável, não é uma coisa que você pode guardar. Mas quando ele fala a gente pegava murmúrios, ele está trazendo essa capacidade de a gente refletir uma propriedade do córrego, não no nível físico, mas no nível mais transcendente, né? Também eu acho bonito isso aí, ó. Se a gente encostava em ser ave, quer dizer, não é se a gente encostava num passarinho, não é se a gente encostava num gavião, numa ave qualquer, mas a gente encostava em ser ave. Ganhava o poder, aí ele, em vez de usar o voar, que seria o esperado, ele troca, ganhava o poder de alçar. Embora ele sofisticou, isso não tornou o texto nem pedante, nem incompreensível, nem chato. Então, isso vem a corroborar, quando a gente passa a interpretar o processo de construção do texto, todas aquelas informações que o professor Gladstone Chaves de Mello disse no texto dele, né? E aí, o que ele falou? Depois veio a ordem das coisas. E as pedras, a partir de então, a partir do referido tempo, olha que coisa desgramada, né? Simplesmente, e as pedras têm que rolar seu destino de pedra para o resto dos tempos. Não é para sempre, é para o resto dos tempos. Olha como é que isso impacta muito mais e gera muito mais energia literária do que as outras possibilidades, né? Só as palavras não foram castigadas. Podia ser. Só as palavras não ficaram obrigadas a seguir a ordem natural das coisas. Descritivo demais. E aí ele coloca como castigo, não é? Então, e aí ele usa uma palavra, deslimites, brincando exatamente com essa possibilidade de criar novos termos a partir de construções típicas da língua portuguesa, como o recurso da prefixação. Vamos ver aqui mais um. Opa, desculpa. Esse aqui, poema. Poema. Opa, peraí, vamos ver que tem uma informação no chat aqui. O Henrique está dizendo, a menina mentirosa chegou grávida. Aí já é imaginação que a gente vai fazendo, que assim também a gente tem que, às vezes, uma tática, né, de tirar a poesia das coisas, né, ou brincar, ou reduzir tudo ao mundo mais material e físico. E, na verdade, há transcendências em tudo isso. Então, poema. A poesia está guardada nas palavras. É tudo que eu sei. Meu fado é o de não saber quase tudo. Sobre o nada, eu tenho profundidades. Não tenho conexões com a realidade. Poderoso para mim não é aquele que descobre ouro. Para mim, poderoso é aquele que descobre as insignificâncias do mundo e as nossas. Por essa pequena sentença me elogiaram de imbecil. Fiquei emocionado, chorei. Sou fraco para elogios. Então, quer dizer, ele podia falar, isso é uma verdade, isso é uma coisa, ele já se defende. Então, aí você tem a argumentação, você tem posicionamento, você tem poesia, você tem uma série de coisas juntas. Então, quer dizer,
Até que limite que isso realmente funciona? É uma coisa para você ponderar calmamente quando lê um texto. Não é para chegar naquela questão de ser, isso é mentira, isso é verdade, isso aqui é assim, isso aqui é assim. Não é isso. É a gente parar para pensar, porque no próprio processo de pensar sobre o texto, a gente já vai refinando a sensibilidade. Poderoso é aquele que descobre as insignificâncias. Por que que ele se torna poderoso? Quando descobre as insignificâncias do mundo e as nossas. Isso aí é teologia, embora você não possa dizer, olha, o cara era um bispo, era um padre, era um religioso. Mas isso aí é teologia da mais pura. Poderoso é aquele que descobre as insignificâncias do mundo e as nossas. Quer dizer, onde é que eu vou conseguir projetar uma existência se não for no transcendente, não é? As coisas são insignificantes. Então, por que valeria a pena me desgastar, acabar minha vida por essas pequenas coisas? A vida é mesmo uma faísca, um sopro, né? Uma coisa muito fugaz. Então, esse é o poderoso. É aquele que, entendendo essa questão, ainda assim vive fazendo a vida valer a pena por meio da arte. Bom, então esses textos aqui, que eu trouxe do Manuel de Barros, eles vão nos trazer, vão nos fazer refletir sobre esse valor da poesia, que a gente vai talvez aqui ampliar para a arte, que se a gente conseguir fazer os nossos textos com um pouco mais de arte, com esses deslimites, com a possibilidade de criar ou de fazer as pessoas perceberem de modo diferente aquilo que elas vivem no dia a dia, o nosso texto terá atingido os objetivos mais elevados da possibilidade literária. E agora, para a gente finalizar, já que nós estamos finalizar essa leitura de textos, já que nós estamos fazendo um balanço dessa capacidade de escrever, de alterar a superfície do nosso texto, de alterar, aperfeiçoar o nosso estilo, cuidar mais um pouco da parte escrita, vamos ver do Sermão da Sexagésima alguns trechos também. Não vamos ler o sermão inteiro, porque ele é enorme, mas ele é o texto talvez mais importante escrito sobre a arte oratória em português. Foi pregado na Capela Real em 1655. Aí, na parte 5 desse sermão, ele vai falar sobre a estilística, sobre as figuras retóricas, as figuras de linguagem, e o registro que é usado, o tom mais solene, o tom menos solene e tudo mais. Então, vamos lembrar como é que é esse sermão da Sexagésima. Eu sei que a maior parte das pessoas já o conhece, mas vamos lembrar a estrutura dele. O padre Vieira faz uma pergunta. Por que tem tanta gente pregando e o sermão já não surte mais tanto efeito? Já não era o caso do povo ter parado de pecar, porque todo domingo tem missa, o padre está falando. Então, por que o povo não para de pecar se tem tanto sermão? E, na verdade, com essa motivação, ele começa a discutir aspectos da arte oratória. E isso está tudo montado dentro dos cânones da retórica. Cada parte, por isso está aí elocutio. Ele está tratando aí desse cânone da retórica que era chamado o estilo. Agora, o que o padre Vieira fazia? Ele fazia os discursos dele com arte, seguindo os preceitos. E, evidentemente, naquele tempo, havia pessoas que gostavam de um estilo mais pomposo, ou que gostavam de um estilo menos pomposo. E aí o Vieira vai se posicionar com relação a essas questões. Como todos os sermões, uma vez que ele era um pregador católico, ele baseia muito do que ele diz nas escrituras sagradas, na Bíblia. É impossível a gente entender a literatura ocidental sem conhecer a Bíblia. E ele vai pegar uma parábola do Novo Testamento, a parábola do semeador, para, a partir dessa parábola,
corroborando com elementos da palavra os seus argumentos, defender as ideias que defende. A parábola do semeador é aquela que Jesus fala, olha, o semeador saiu a semear. O semeador saiu a semear a semente. Algumas sementes caíram no chão, o sol esturricou e não nasceram. Outras caíram numa terra boa, mas essa terra já tinha nascido espinho. Quando essas sementes começaram a crescer, os espinhos sufocaram e também não renderam fruto nenhum. Mas algumas outras sementes caíram na terra boa. Essas frutificaram e centuplicaram e foi uma beleza, porque multiplicaram demais. Aí os discípulos entenderam, mas, Senhor, a gente era pescador, a gente não sabe nada de agricultura, o que você está querendo dizer com isso? Ele falou, olha, isso aí é a pregação da palavra de Deus, porque você vai ter alguns corações que são tão duros que a semente você vai falar, mas a semente não vai entrar nele. Vai ter outros que a semente, até o cara ouve a palavra, fica emocionado, chora, te abraça, mas ele tem tanto vício, que são os espinhos, que aquela palavra que você falou, infelizmente, elas vão ficar perdidas. E poucas sementes vão cair na terra boa, mas essas que caíram na terra boa, elas vão render enormes colheitas adiante. Então, é mais ou menos essa a história da parábola que ele usa de fundo em todo o sermão da sexagésima. Eu falei que é grande, mas não é grande, assim, como um livro. É uma coisa aí de umas 15, 20 páginas, mais ou menos. Dependendo do tamanho da letra. É uma coisa fácil de você ler numa tarde. Bom, então vamos lá. Ele está se perguntando por que será que os sermões não fazem mais efeito? Ou seja, se a gente fosse transpor mutatis mutandis para literatura, por que tem tanta gente que escreve e as pessoas já não têm mais tanto gosto de ler, já não aprendem mais tanto sobre isso? Por que se desvaloriza a linguagem literária, como dizia o Gladstone Chaves de Mello, etc., etc. Tá? É dentro desse contexto que nós estamos lendo o livro. Então, ele fala assim, será o quê? Será que os sermões não fazem mais efeito? Será, porventura, o estilo que hoje se usa nos púlpitos, um estilo tão empeçado, um estilo tão dificultoso, um estilo tão afetado, um estilo tão encontrado a toda a arte e a toda a natureza? Boa razão é também esta. O estilo há de ser muito fácil e muito natural. Por isso, Cristo comparou o pregar ao semear. Exit, qui seminat, seminare. Saiu aquele que semeava a semear. Compara Cristo pregar ao semear, porque o semear é uma arte que tem mais de natureza que de arte. Nas outras artes, tudo é arte. Na música, tudo se faz por compasso. Na arquitetura, tudo se faz por régua. Na aritmética, tudo se faz por conta. Na geometria, tudo se faz por medida. O semear não é assim. É uma arte sem arte, cai onde cair. Vede como semeava o nosso lavrador do Evangelho. Caía o trigo nos espinhos e nascia. Caía o trigo nas pedras e nascia. Caía o trigo na boa terra e nascia. E o trigo caindo e ia nascendo. Assim há de ser o pregar. Hão de cair as coisas, hão de nascer. Tão naturais que vão caindo, tão próprias que venham nascendo. Que diferente é o estilo violento e tirânico que hoje se usa. Ver vir os tristes passos da Escritura como quem vem ao martírio. Uns vêm acarretados, outros vêm arrastados, outros vêm estirados, outros vêm torcidos, outros vêm despedaçados. Só atados não vêm. A tal tirania, então, no meio disto, que bem levantado está aquilo. Não está a coisa no levantar, está no cair. O que isso quer dizer? Não sou eu fazendo força para a expressão ganhar energia. É eu usando as palavras como se elas estivessem assim, sendo tão naturais naquela página que as pessoas vão mesmo se embalando pela história. Se elas percebem arranjo demais, força demais, esforço em demasia, aquilo tira o prazer da leitura. Então, não está a coisa no levantar, está no cair. Caía, e ele usa, evidentemente, a expressão em latim, que naquele tempo eram como as missas eram rezadas, que quididi. Notai uma alegoria própria da nossa língua.
O trigo do semeador, ainda que caiu 4 vezes, só de 3 nasceu. Para o sermão vir nascendo, há de ter 3 modos de cair. Há de cair com queda, há de cair com cadência, há de cair com caso. A queda é para as coisas, a cadência para as palavras, o caso para a disposição. A queda é para as coisas, porque hão de vir bem trazidas em seu lugar, hão de ter queda, ou seja, aquilo é próprio daquela parte. Eu vou usar aquele tipo de palavra, porque naquela parte do meu texto, aquilo cai bem. A cadência é para as palavras, porque não hão de ser escabrosas nem dissonantes, hão de ter cadência. Então, eu tenho que saber escolher. E aí tem uma série de aspectos no texto que eu vou observar para verificar se essas palavras estão, de fato, com esse ritmo, com essa cadência, em especial na poesia. O caso é para a disposição, porque há de ser tão natural e tão desafetada que pareça caso e não estuda. Quequirite, quequirite, quequirite. Caía, caía, caía a semente sobre a terra. Então, quer dizer, essa disposição, que é a ordem que eu coloco as coisas no meu texto, às vezes eu faço isso. Eu tenho uma certa sequência cronológica, mas eu já anuncio no primeiro parágrafo o que vai acontecer no final, ou seja, eu fiz o leitor perder a vontade de ler. Às vezes eu fico repisando no mesmo ponto, repetindo, repetindo, repetindo. Então a disposição está equivocada. Eu já chego a conclusões sem dar as premissas. E aí haveria uma série de outros exemplos que a gente poderia ministrar. Agora vem uma das partes mais bonitas desse sermão, uma das partes mais maravilhosas. Já que falo contra os estilos modernos, quero alegar por mim, ou seja, quero argumentar em meu favor, em favor da minha ideia, o estilo do mais antigo pregador que houve no mundo. E qual foi ele? O mais antigo pregador que houve no mundo foi o céu. Os céus proclamam a glória de Deus, diz Davi. Suposto que o céu é pregador, deve de ter sermões e deve de ter palavras. Sim, tem, diz o mesmo Davi. Tem palavras e tem sermões, e mais, muito bem ouvidos. E quais são estes sermões e estas palavras do céu? Olha que comparação riquíssima. As palavras são as estrelas. Os sermões são a composição, a ordem, a harmonia e o curso delas. Vede como diz o estilo de pregar do céu com o estilo que Cristo ensinou na terra. Um e outro é semear. A terra semeada de trigo, o céu semeado de estrelas. O pregar, o escrever, o enunciar, há de ser como quem semeia, e não como quem ladrilha ou azuleja. Ordenado, mas como as estrelas. As estrelas se mantêm na sua própria ordem. Todas as estrelas estão por sua ordem, mas é a ordem que faz influência, não é a ordem que faça lavor. Quer dizer, elas estão daquele jeito para trabalhar, não porque alguém colocou as estrelas encaixadas e medidas, por isso que elas são tão espalhadas, concentradas numa região, mais dispersas em outras. Não fez Deus o céu em xadrez de estrelas, como os pregadores fazem o sermão em xadrez de palavras. Se de uma parte há de estar branco, da outra há de estar negro. Se de uma parte dizem luz, da outra hão de dizer sombra. Se de uma parte dizem desceu, da outra hão de dizer subiu. Basta que não havemos de ver no sermão 2 palavras em paz, todas hão de estar sempre em fronteira com o seu contrário. O que ele está criticando aqui? Uma figura retórica. Qual figura? Antítese, que ganhou uma repercussão enorme no Barroco, que só fazia isso, claro, escuro, e os contrários. Aprendamos do céu o estilo da disposição e também o das palavras. As estrelas são muito distintas e muito claras. Assim há de ser o estilo da pregação, muito distinto e muito claro. E nem por isso temais
que pareça o estilo baixo. As estrelas são muito distintas e muito claras e altíssimas. O estilo pode ser muito claro e muito alto. Tão claro que o entendam os que não sabem e tão alto que tenham muito que entender os que sabem. O rústico acha documentos nas estrelas para sua lavoura, e o mareante para sua navegação, e o matemático para as suas observações e para os seus juízos. De maneira que o rústico e o mareante, que não sabem ler nem escrever, entendem as estrelas, e o matemático, que tem lido quantos escreveram, não alcança a entender quanto nelas há. Tal pode ser o sermão. Estrelas, estrelas que todos veem e muito poucos as medem. Bom, aí ele vai falar ainda do estilo, vai criticar, mas isso não é um estilo culto, isso é um estilo muito simples e tal, e vai fazer as discussões, vai reproduzir as discussões que estão na pauta naquela época. Depois ele passa para um outro cânone, que é o cânone da escolha do tema. Nós já falamos nele nas primeiras aulas, quando falamos dos troncos. Um sermão deve ter um só tronco e uma só matéria. Você deve definir bem qual que é a sua ideia central. E depois ele vem para a inuentio, ou invenção, falando sobre o direito de falar. E aqui nós vamos mais uma vez lembrar do que dá vigor à literatura. Ele vai fazer uma comparação com os apóstolos. Ele vai dar uma explicação comparando com a base da escritura bíblica sobre isso. Então ele diz aqui, o direito de falar. Será, porventura, a falta de ciência que há em muitos pregadores? Será o quê? Será que os sermões não fazem mais efeito porque os pregadores não estão sabendo direito as coisas que eles estão falando? E aí ele vai construir o raciocínio. Muitos pregadores há, e aqui nós estamos sempre traduzindo, muitos escritores há, que vivem do que não colheram e semeiam o que não trabalharam. O que isso quer dizer? Dentro do que a gente viu. Quem está aí assistindo de casa, coloca aí no chat, por favor. O que será que o Vieira está querendo falar? Que muitos pregadores há que vivem do que não colheram e semeiam o que não trabalharam. É superficialidade, né, das pessoas ao abordar os assuntos. Não. A Maria Nunes, quem está em casa, só para explicar, porque talvez a pessoa não tenha ouvido, ela falou assim, é a superficialidade. Esse é um problema verdadeiro, a superficialidade. Só que esse problema que é verdadeiro, que realmente existe, que ele vai criticar em outro ponto, talvez não seja a essência desse ponto que ele fala aí. Porque, por exemplo, independente de eu ser superficial ou ser profundo, eu posso viver do que eu não colhi, ou semear o que eu não trabalhei. Então é outra coisa. Pois não, Dino? Que a gente falou hoje cedo. O quê? Você mais ouve que vive. Perfeitamente. Exatamente. Para quem não ouviu, a Dina está dizendo, olha, isso aí é a falta de experiência. E o que isso significa? O que o escritor escreveu? Fala aí no microfone agora. É a questão da experienciar, você sentir, viver e depois produzir isso de acordo com o seu sentimento. Quem não faz isso, como é que fica? Me dá um exemplo qualquer. Hoje a gente viu essa questão, né, de você ouvir muito mais as coisas pela rede social, pelo falar o que você ouviu, né, talvez tantos fakes por aí, sem conhecimento de causa, sem aprofundar, sem influenciar sem uma criticidade maior. Exatamente. Eu faço, por exemplo, um texto lindo sobre o Central Park, mas eu nunca fui no Central Park. E deixo de fazer um texto sobre o Parque Municipal, sobre o Parque das Mangabeiras, sobre um parque perto da minha casa, né? Então, quer dizer, isso aqui eu não estou colhendo
É uma coisa que eu plantei mesmo. Eu estou pegando o que o outro fez e aplicando aquilo. Era aquele sujeito que falava, eu vou falar dos pastores da Grécia. Pô, mas eu nunca fui pastor, nunca nem passei perto da Grécia, não sei nem a diferença de um bezerro para um carneiro, e como é que eu vou escrever sobre isso, né? Então, não dá. Bom, aí ele continua. Depois da sentença de Adão, a terra não costuma dar fruto, senão a quem come o seu pão com o suor do seu rosto. Ou seja, você quer pegar a ideia do outro, já sei, nossa, que livro lindo esse que ganhou o prêmio Nobel, então eu vou copiar e vou fazer uma história adaptada aqui para a realidade brasileira. E aí você pega uma estética que cada vez mais tem sido valorizada, uma estética da pobreza, para poder simplesmente fazer essa transliteração e achar que está abafando, porque você está que tem consciência social e mais isso e mais aquilo, né? Algumas pessoas fazem isso com muito bom gosto, mas grande parte faz com um mau gosto horrível. Boa razão também parece esta. O pregador há de pregar o seu e não o alheio. E às vezes você não confia que a sua história é boa o suficiente para você contar a sua história. Por isso diz Cristo que semeou o lavrador do evangelho o trigo seu, semeou a semente sua, semeou o seu e não o alheio, porque o alheio e o furtado não é bom para semear, ainda que o furto seja de ciência. Comeu Eva o pomo da ciência, e queixava-me eu antigamente desta nossa mãe, já que comeu o pomo, por que não guardou as pevides? Não seria bem que chegasse a nós a árvore, já que nos chegaram os encargos dela? Então, por que ela não deixou semente ali para a gente poder pegar também essa? Comeu, engoliu tudo, acabou. Por que não fez assim Eva? Porque o pomo era furtado. E o alheio é bom para comer, mas não é bom para semear. É bom para comer porque dizem que é saboroso. Não é bom para semear porque não nasce. Alguém terá experimentado que o alheio lhe nasce em casa, mas esteja certo que se nasce não há de deitar raízes, e o que não tem raízes não pode dar fruto. Eis aqui porque muitos pregadores não fazem fruto, porque pregam o alheio, eles falam das experiências dos outros, do mundo lindo, das fantasias, das interpretações, das explicações que dão sobre como as pessoas são, das teorias mirabolantes que surgem em gabinetes dourados, mas não falam do que é seu. O pregar é entrar em batalha com os vícios e armas alheias, ainda que sejam as de Aquiles, a ninguém geram vitória. Quando Davi saiu a campo com o gigante, ofereceu-lhe Saul as suas armas, mas ele não as quis aceitar. Com armas alheias, ninguém pode vencer, ainda que seja Davi. As armas de Saul só servem a Saul, e as de Davi a Davi. E mais aproveitam um cajado e uma funda própria que a espada e a lança alheia. Pregador que peleja com as armas alheias, não hajais medo que derrube gigante. Bom, aí ele vem aqui na última parte que eu quero ler desse sermão. Fez Cristo aos apóstolos pescadores de homens, que foi ordená-los de pregadores. E que faziam os apóstolos? Diz o texto que estavam refazendo as redes suas. Eram as redes dos apóstolos e não eram alheias. Notai, redes suas. Não diz que eram suas porque as compraram, senão que eram suas porque as faziam. Não eram suas porque lhes custaram o seu dinheiro, senão porque lhes custavam o seu trabalho. Desta maneira, eram as redes suas. E porque desta maneira eram suas, por isso eram redes de pescadores que haviam de pescar homens. Com redes alheias ou feitas por mão alheia, podem-se pescar peixes. Homens não se podem pescar. A razão disto é porque nesta pesca de entendimentos, só quem sabe fazer a rede sabe fazer o lanço. Como se faz uma rede? Do fio e do nó se compõe a malha. Quem não fia nem ata, como há de fazer rede? E quem não sabe enfiar nem sabe atar, como há de pescar homens? A rede tem chumbada, que vai ao fundo, e tem cortiça, que nada em cima da água. A pregação tem umas coisas de mais peso e de mais fundo, e tem outras mais superficiais e mais leves.
E governar o leve e o pesado só o sabe fazer quem faz a rede. O que esse leve e pesado tem a ver com a nossa escrita? É a própria profundidade dos temas que a gente vai falar. A gente vai falar de coisas mais leves, mais agradáveis, mais engraçadas, mas a gente também vai falar das coisas mais aprofundadas, que dão consistência àquilo ali. Na boca de quem não faz a pregação, até o chumbo é cortiça. E aí ele fecha. As razões não hão de ser enxertadas, hão de ser nascidas. O pregar não é recitar. Da mesma forma, escrever não é repetir ideias alheias. As razões próprias nascem do entendimento. As alheias vão pegadas à memória, e os homens não se convencem pela memória, senão pelo entendimento. Bom, aí ele continua falando sobre isso, mas essa parte aqui que nos interessa dessa outra comparação também, riquíssima, de você ter que criar a sua própria rede, quer dizer, é na tessitura da sua vida, é nos dramas que você encarou, nos desafios que você teve, nos embates que você viveu, que você vai encontrar a trama para poder a sua literatura ter uma força que somente você é autoridade para dizer aquilo que você está dizendo. Somente você tem o direito de relatar aquela forma de enxergar o mundo, porque você construiu aquilo no longo prazo da sua própria vida. Essa é a lição que o Vieira está nos dedicando. Então, voltando aqui lá na nossa apresentação, nós passamos aqui por todas essas reflexões literárias, e eu terminaria com um vídeo, mas nós estamos com um problema, né, Tiago? Então, eu depois mando um link para esse vídeo e eu vou contar o resumo da lição que eu queria tirar dele. É um vídeo que talvez muitos já tenham visto, que alguns alunos, eles recebem uma tarefa, que eles têm que pegar um papel que tem um começo de desenho esboçado e eles têm que completar aquele desenho. Mas o pessoal fala, olha, você só tem 30 segundos para fazer isso. Todo mundo começa a trabalhar muito rapidamente e, no final, quase todo mundo desenha a mesma coisa, muito parecido. Ou seja, só deu tempo de representar a primeira ideia que veio à mente daqueles jovens alunos. Daí a pouco, pegam as mesmas crianças, dão o mesmo desenho e falam, agora vocês vão ter 10 minutos para fazer esse trabalho. E aí, com 10 minutos para pensar, um faz uma borboleta, outro faz um cachorro, outro faz um gato, a partir do mesmo traçado, que na primeira vez só tinha saído relógio, relógio, relógio. Então, a lição desse vídeo é que a criatividade depende de tempo. O vídeo, na verdade, foi feito por uma agência de publicidade que queria mostrar para os seus clientes que para você fazer uma coisa realmente criativa, não adianta trabalhar sob a pressão do tempo. Não tem que ser para ontem, porque eu já tenho que colocar a propaganda no ar amanhã e tal. Da mesma, muito mais a literatura, muito mais do que a publicidade. Ou seja, se você for apressado demais para fazer o seu texto, tudo bem, você pode ficar com o texto pronto, mas talvez ele não atinja uma qualidade que encaminhe a sua obra para um grau de perenidade maior. Então, aqui, se a gente pudesse resumir num dístico, seria a pressa é inimiga da criatividade, é inimiga da criação, não da perfeição, que a gente não sabe que a perfeição a gente não vai atingir. Mas a pressa é inimiga dessa nossa capacidade de criar. Bom, nós estamos já com poucos minutos pela frente, então, Dina, eu vou dedicar aqui no texto da Ivani. Numa próxima aula, se for possível, a gente encaixa, ou eu te passo uma avaliação personalizada, tá bom? O que eu achei curioso nesse texto aqui que a Ivani enviou?
É um texto interessante, é um texto que mostra uma coisa que ela viveu, uma percepção que ela teve a partir de uma experiência e uma imaginação criativa interessante, que ela está pensando em várias coisas. Então, é um texto que eu acho legal, interessante, bacana, e que pode ser trabalhado, se ela quiser. Porque se ela não quiser, não tem jeito de trabalhar. Ela que é a autora, ela que tem que resolver. Se eu der esse mesmo texto aqui para cada um, uns vão achar que tem muita palavra repetida, os outros vão achar que o verbo podia ser evitado, os outros vão achar que podia ter mais uma coisa ou outra, mas quem é a autora é somente ela. E ela é que tem que resolver a partir dessa ideia original que teve. Mas ela, no encaminhamento da mensagem, fala assim: olha, eu não consegui enxergar muitas coisas para mudar. Então, a primeira coisa que eu quero romper é a ideia de que, porque existe um método para você melhorar o seu texto, você precisa de seguir esse método todas as vezes em todos os textos. Isso não é verdade, não é? E isso vai depender também, isso vai inclusive demonstrar a sua versatilidade, a sua capacidade. Por isso que aquele exercício da avacalhação ele é importante, que a gente às vezes nem sequer tem consciência de quanto o nosso texto já está suficientemente bom, né? Você consegue pegar o microfone aí e ler para nós o texto inteiro, para a gente ter uma visão dele, Ivani? Tiago, está ouvindo aí pelo... Então vai, fala mais pertinho do microfone. Pé de pé, estreita, tocada. Pé com pé, encontre com passo. Pé com sapato, proteção. E como falam os pés e os sapatos? São de várias formas, de todas as cores. Sapatos diferenciam idades, sapatos definem o sexo. Saltos e cores, sedução, intenções. Saltos baixos são um breve descanso, informalidade. Saltos altos são pura elegância. E as sandálias? Sapatos abertos, uma versão mais leve para os pés. Às vezes descansam, por vezes não. Sandálias mostram, mas que insinuam. Os sapatos, sim, eles insinuam. O que não dizer de uma sandália vermelha, de salto alto, pura conquista? Sapatos, pés protegidos, pés provocantes, pés cheios de nobreza. Os sapatos dizem, sapatos têm intenções. Sapatos demonstram gosto ou mau gosto. Sapatos falam do ser. Sapatos são tudo fetiche. Beleza. E aí você, então, você mesma marcou o que você estava pensando e o que você estava desejando quando você pegou o texto para trabalhar. Quer dizer, ao retrabalhar o texto, você pensou em possibilidades, você parou para meditar se cada coisa ali dita, ela tinha um significado preciso, você estudou essa questão lexical, foi uma primeira inspiração, já é um texto trabalhado que vem de um outro texto que não veio só no momento de inspiração, enfim, conta um pouco para nós sobre essa questão. Bom, eu Fala no microfone, por favor. marquei as palavras, para ter alguma repetição, às vezes até muitas, né? Só um pouquinho, então, deixa eu só comentar isso aí. A repetição, ela é uma figura retórica, linguagem, e tem todo o sentido você repetir determinados textos, especialmente na poesia, porque isso muitas vezes faz uma marcação de ritmo. Agora, o que é importante aí? É você ter a alternativa. Então, se você viu que a palavra está muito repetida, fala, não, deixa eu experimentar aqui, se eu não repetir tanto, como é que fica? Eu nem sei, eu até talvez pudesse apostar que não ia ficar tão bom,
Então, legal, pé, antepé, o pé com pé. Talvez eu ampliasse, porque você colocou o ante, colocou o com. Será que teria contrapé? Será que teria outras preposições que eu poderia colocar aqui naquela ideia de amplificar, se fosse uma possibilidade? Então, é mais pensar na possibilidade do que ter um comando na cabeça do tipo, eu não posso repetir. Ah, não, mas eu posso desenvolver isso aqui ad infinito. Pode. Só que se você desenvolver ad infinito, vai ficar muito chato, porque o assunto não acaba nunca e o leitor cansa. Então, a gente achar a justa medida, o tamanho ideal, isso também é arte, né? Bom, Então, eu queria ver se daria para repetir, se ficaria, faria sentido com o que eu queria caracterizar sapato. Então, as coisas relacionadas com sapato. Né? O que seria? Então, eu fui marcando para ver o que seria, o que ele poderia fazer para ser mais curto, ou se seria coisa melhor. qual que é como nós estamos falando de metodologia, houve uma coisa que nós falamos numa das aulas que é muito importante, que é a gente recorrer a certas ferramentas, como, por exemplo, os dicionários, né? Então, uma pesquisa, por exemplo, a dicionário, seja na etimologia, seja nas expressões que usam isso. Eu me lembro uma vez lendo um livro do Luiz da Câmara Cascudo, folclorista dos mais relevantes no Brasil. Ele conversava com o sobrinho dele. E aí falou assim, olha, quantas palavras você consegue levantar em um dia ou dois que se referem ao anos? E o menino saiu e arranjou tipo assim, umas 50 palavras. Pô, mas eu estou decepcionado com você. Ele já tinha catalogado mais de 400. Então, quer dizer, então mas por quê? Porque fez um amplo trabalho de pesquisa. Então, quer dizer, da mesma maneira, se você fala assim, olha, eu pesquisei, eu achei, eu busquei mais coisas, eu busquei inspiração em vários lugares, beleza. Se não fez, aí é aquela história lá do trabalho, como falou que de vez em quando a gente precisa trabalhar mais um pouco, entendeu? Então você próprio vai avaliar dentro do resultado, mas não o resultado pelo resultado em si, mas dentro do que você poderia ter feito, porque o nosso principal objetivo é que recursos a gente pode empregar a partir dessa oficina para desenvolver os nossos textos, beleza? Bom, então você falou aí da questão dos sapatos, né? Falou, tem muitas coisas. Aí você coloca saltos, coloca sandália. Quantas coisas mais que tem na indústria de calçado? Será que tem alguma? Não, tudo bem. Não quer dizer que ela tem que falar de todos os tipos de calçado, porque ela não é, digamos assim, não está fazendo uma enciclopédia de sapato. Mas é muito curioso, por exemplo, no livro Moby Dick, o Melville, ele começa fazendo isso, pegando uma série de anotações que ele teve aleatórias e apresenta aquilo nos capítulos iniciais, sobre a baleia, sobre uma série de coisas, etc, etc. Depois, a partir de cada uma daquelas observações, ele vai pontuando no livro, em determinados momentos, dando um significado interessante àquilo. Bom, continua, por favor. Isso. Tá certo. Então, quer dizer, aqui qual que é o objetivo? É a gente só mostrar possibilidades. Não quer dizer que o texto está bom, que o texto está ruim, que eu não estou criticando o texto. Eu estou pegando a partir disso pela expressão que você fez, não no texto em si, mas da mensagem com a qual você encaminhou, que você não conseguiu imaginar possibilidades de alteração. Eu acho que dei alguma coisinha. Se está dizendo o que está querendo, está valendo, não tem nenhum problema, não. Tá bom? Agora, aqui, por exemplo, ó, como falam os pés? Aí eu tenho aquela observação: será que eu preciso do i? Será que eu não preciso? São de várias formas, de todas as cores. Então, quer dizer, como é que eu falo são de vários? Que expressões que eu tenho para isso? Aí vamos pegar o Gladstone Chaves de Mello. Quer dizer, quais são as possibilidades expressivas
que eu tenho para essas coisas, né? Então, fala uma aí para mim, se você não quisesse usar ação de várias formas. Eu acho que isso é verdade. Talvez eu não entenda. Ele conforma os pés os sapatos. São de várias formas, de todas as cores. Você quer que eu dê uma... É só para pensar, não é para você chegar numa solução, nem é para você mudar o seu texto. Só para você ter alternativa, porque o que eu percebi no seu encaminhamento foi que você estava querendo descobrir alternativas para ver se eram melhores. Talvez você já fez a operação toda e chegou à conclusão, não tem nada melhor mesmo, não. Dentro do que eu consigo, dentro do que eu quero. Mas agora eu estou querendo provocar um pouco dessa possibilidade de você arriscar sem uma autocensura, porque muitas vezes o que acontece é isso, ou é autocensura, né? Às vezes é metodologia de trabalho, às vezes é outros sentimentos todos que podem entrar. Eu acho que tirar o pico poderia tocar. Tirar o quê? Não, tudo bem. E o são de várias formas que nós estamos focados nele agora? E se você quisesse trocar o de várias formas, que é quase uma descrição que a gente usa corriqueiramente? Por exemplo, formas variadas. Cores. Será que eu preciso ser de todas as cores, que é aquele intensificador que pega tudo quanto é coisa? Diversas e várias está bem próximo, né? Será que eu consigo para essas cores um adjetivo? Cores, multicores, aí é borboletas naquela redação do Jardim, que toda vez a gente tinha as borboletas multicores sobre a relva verdejante. Esse não falhava, né? Que era, a gente falava, naquele tempo a gente achava que era a coisa mais linda que tinha no mundo. Você fala borboletas multicores e relva verdejante. Os sapatos de lula voltando das mulheres. A sola dele é vermelha. Não, tudo bem. Cada um vai imaginar o quê? A partir das referências, né, que tem, a partir do propósito do que quer dizer, né? Então, talvez aqui pensar, olha, nós estudamos os adjetivos. Nós vimos que a escolha do adjetivo pode agregar muito. Então, talvez aqui, eu não sei qual seria o adjetivo, mas em vez de você pensar de todas as cores, pega uma coisa que talvez seja mais, digamos assim, descritora de uma coisa que essas cores de sapatos diferentes dizem. Mas é todo um processo de reflexão que vai redundar no texto, né? Não é só pegar a inspiração e ver, está certo, está errado, pode melhorar, não pode melhorar. Poderia. E aí é uma questão de escolha. Você tem métrica nisso que te obriga a ficar numa forma curta? Não, eu escolhi fazer com frases curtas. Então, você não pode colocar uma coisa muito comprida mesmo, não. Então, tem que pensar. Haveria um outro menor? Então, só estou, digamos assim, criando possibilidades para que você exija mais de si no sentido de colocar. Só que eu não sei exatamente o tanto que você já tentou e tanto de coisa que você estudou. Então, como meu objetivo não é aqui analisar puramente o seu texto pelo seu texto em si, mas buscar tirar que lições que a gente pode extrair daqui para todos os participantes da oficina, é que eu estou dizendo essas coisas, né? Em outras cores, então, Espera aí, então vamos ver que os colegas, agora lembrando o seguinte, nenhum de nós está querendo interferir no texto dela, está só a partir desse exemplo genérico, pensando com a própria cabeça, como se tivesse, olha, eu recebi a encomenda aqui da editora Planeta para escrever um negócio sobre sapato, deixa eu ver o que está passando na minha mente. Então fala primeiro, Rodrigo, depois a Dina, depois a Zélia. em outras cores. Em outras cores. Eu acho que fez uma modificação, mas não foi tão profunda. Tem poemas igual, mas assim, eu acho que eu nunca escreveria um poema. Então, o poema é bem diferente do prosa. Sem dúvida. Já que você quer usar de outras formas, né? Eu pensei aqui, ó, ao invés de falar, se fosse o caso, são de várias formas, você já apresentar essas formas, por exemplo.
E como falam os pés, os sapatos, tipo assim, bico fino, solo não sei o que lá, quadrado, em vez de você falar ação de várias formas, você já apresentar as formas. Seria uma coisa assim, pra Em ser termos pensado. estratégicos, essa é uma estratégia legal. Você pega uma coisa que é o hiperônimo forma e fala assim, eu vou descrever aqui os vários tipos. Não define, não. Você troca, assim, se fosse o caso de uma outra versão, né? Tá legal assim também. Mas assim, já, eu não sei como seria, tipo assim, bico fino. Talvez nem precisasse chegar no design, mas poderia ser, entendeu? A linha, mas é aquela história. Vale desenvolver a linha do cadarço, o círculo do calcanhar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Hum. Você mostra uma variedade que você pode ver nos calçados, sem falar que você está falando que eles são vários formas. Perfeito. A estratégia é uma boa estratégia. Eu lembrei de uma coisa Pois não. Olha, eu tinha turma que é conhecida. Turma do Bico Fino. Você imagina quem seria. Isso. Aham. Uma coisa que eu queria era realmente fazer uma coisa mais genérica e deixasse que cada pessoa pensasse Isso. em cada forma. Claro, é uma possibilidade. Uma coisa genérica. Agora, eu estou achando que em todas as coisas eu poderia colocar tantas cores. E tantas de uma coisa mais. Poderia, é uma possibilidade, assim como seria uma possibilidade essa mesma estratégia que a Dina falou, né? E ver essas cores. Bom, e aí vai por aí afora, a mesma coisa que, ó, talvez na poesia, principalmente na poesia, o verbo ser e estar, como ele faz uma equivalência muito direta, talvez seja uma coisa para a gente cuidar bastante, né? Então, por exemplo, aqui, saltos baixos, breve descanso. Saltos altos, pura elegância. Se você colocou duas coisas para um, para você deixar equilibrado naquele negócio do ritmo, você colocou breve descanso e colocou informalidade. Aí você coloca pura elegância, parece que está faltando uma outra coisa ali que para ficar simétrico com o anterior. Mas precisa de ser simétrico. O Padre Vieira acabou de falar que você não precisa de fazer igual ao azulejo. Então não quer dizer que tem que ficar. É só uma observação para a gente perceber melhor o que vale mesmo é aquilo que você está expressando, né? E dizer, espera aí, tem alguma coisa aí além da mera descrição do objeto? Então, tem alguma metáfora subjacente, tem alguma ideia de recomendação, de exortação, de percepção diferenciada que eu posso encaixar nesse texto? Normalmente ganha em termos de qualidade, quando você consegue, digamos assim, ampliar essas percepções. Bom, então isso aqui, na verdade, não é uma reescrita, até porque a poesia, para você trabalhar como a Dina lembrou muito bem, é um trabalho muito diferenciado, que tem outros níveis de compreensão, mas a observação geral que eu queria deixar a partir do envio não é nem sobre o texto que foi enviado, mas é sobre a mensagem que enviou o texto. Quando ele fala assim, espera aí, eu não estou conseguindo saber que recursos que eu poderia utilizar para retrabalhar esse texto. Então, aí a gente pensar em cada uma daquelas reflexões que já fizemos nas aulas anteriores e tentar aplicar esses recursos, lembrando que a gente vai chegar a duas conclusões, ou que existe algo melhor, ou que do jeito que está já está bom demais. Eu espero que a inspiração de cada um seja tão elevada e rica que normalmente você chegue à seguinte conclusão. A experiência tem me mostrado que o esforço contribui muito para melhorar. Então, exorto vocês a uma inspiração cada vez mais pujante, mas também a uma disposição para o labor que seja capaz de vencer qualquer limitação. Muito obrigado, boa noite e até a nossa próxima aula.